Fala pessoal, tudo bom? Pedro aqui para mais uma aula nossa. Hoje a gente vai ver mais uma solução de funções de segundo grau. Hoje, soma e produto. É, é uma solução muito prática e, para alguns casos, ela é a mais rápida que tem. Porém, ela tem um pequeno empecilho que, para alguns casos, e muitos casos, na verdade, ela vai se tornar extremamente complexa. E a gente vai ver isso, tá? Então vamos lá. Primeiro, o ponto-chave da aula de hoje é sempre aplicar o método da soma e produto, tá? É uma aula bem resumida para a gente focada nesse tipo de resolução. Vamos lá. Raízes da equação, esse é o conceito dela, né? As raízes da equação de segundo grau correspondem a algumas propriedades, ou seja, as raízes de equação de segundo grau, elas possuem algumas propriedades. E a partir disso, a partir de alguma dessas propriedades, a gente consegue descobrir quais são as raízes. E a gente vai usar isso para o nosso método de soma e produto. Vamos lá. Primeiro, a propriedade da soma. A gente tem que a soma das raízes, ou seja, x' mais x2', é igual a menos o coeficiente b dividido pelo coeficiente a. Tá? Então, x mais x', x' mais x2', igual a menos b sobre a. Bom? Ou seja, essa propriedade diz que a soma das raízes de uma equação é igual ao oposto do coeficiente de b pelo coeficiente a. Ou seja, você tem que x' mais x2' igual a menos b sobre 2a. Bom, essa é uma propriedade e é o que a gente chama de propriedade da soma. Agora, a outra propriedade, que é a propriedade do produto, que diz que x' vezes x2', ou seja, uma raiz vezes a outra, é igual ao c dividido pelo a. Ou seja, essa propriedade diz que o produto das raízes de uma equação é igual ao coeficiente c dividido pelo coeficiente a, tá bom? E como que a gente vai achar as raízes disso? A gente sabe que as raízes de uma equação são sempre as mesmas, ou seja, x' de se eu tiver uma equação, o x' dela vai ser sempre o mesmo e o x2' dela também sempre será o mesmo. Então, a gente sabendo o valor de b, de a e de c, a gente consegue entender quais dois números somados dão menos b sobre a e quais dois números multiplicados dão c sobre a. Então, utilizamos a propriedade de forma a analisar quais são as possibilidades que atendem suas propriedades simultaneamente. Ou seja, as raízes têm que atender essas propriedades ao mesmo tempo, tá? Então, vamos lá. Um exemplo aqui, a gente tem x² menos 10x mais 21, igual a zero. Então, aqui nesse caso, o a é 1, o b é menos 10 e o c é 21, tá? E a gente tem as propriedades da soma e do produto. Então, aqui, ó, se a gente fizer menos b sobre a, b é menos 10. Menos menos 10, 10. A, 1. 10 dividido por 1, 10. E C, 21 dividido por 1, 21. Então, a gente tem aqui x' mais x2' igual a 10 e x' vezes x2' igual a 21. Então, a gente primeiro pensa em quais dois números multiplicados resultam em 21. Para isso, a gente fatora o 21 e a gente acha quais dois números inteiros. Ou seja, aqui a fatoração ela vai nos mostrar quais são as possibilidades de números inteiros, tá? Mas se fosse, por exemplo, pode ser que uma das raízes seja uma fração, seja um número negativo. Isso complica. São esses os fatores que complicam a gente achar a solução. Mas nesse exemplo nosso, que é 21, o produto, a única multiplicação de números inteiros que gera 21 é 3 vezes 7, tá? E, neste caso, a única possibilidade de multiplicação com números inteiros também satisfaz a soma, porque 7 mais 3 é igual a 10. Então, as raízes dessa equação são x' igual a 3 e x2' igual a 7. Porém, em muitos casos, de raízes serão frações ou então números negativos. Você teria que pensar muito mais em possibilidade de multiplicação, em possibilidade de soma, para chegar em quais são as duas raízes. Por isso, esse método, algumas vezes, é super simples de aplicar, como foi nesse exemplo, mas em alguns outros exemplos ele é muito complexo.
Por isso, nem sempre ele é o melhor, porque tem outros métodos que serão sempre iguais, tá? Por exemplo, o método de Bhaskara que a gente já estudou. Ele mantém uma quantidade de dificuldade padrão. Ele é sempre do mesmo jeito. Aqui, se forem números inteiros positivos, ou seja, 0, 1, 2, 3, é mais fácil. Mas, por exemplo, se em vez de ser 10, a soma tivesse que ser menos 10, esses dois números aqui teriam que ser menos 3 e menos 7. Mas se fosse menos 4, teria que ser menos 3 e 7. Aliás, menos 7 e 3, entendeu? Já teria que. São muitas mais possibilidades do que somente os números inteiros positivos. O que torna esse método prático em algumas situações, complexo em outras. Tá? Então, tem uma estudada bacana sobre esse tema, porque em alguns casos ele vai facilitar muito a vida de vocês. E façam os exercícios. E desculpe pelo atraso da aula.